Liberdade de imprensa J.M. Barbosa de Magalhães, advogado e jornalista. Liberdade de imprensa. Petição de agravo do Correio da Tarde. Nos processos de perseguição política mandados instaurar pelo governo regenerador quando violou a Constituição do Reino e feriu todas as liberdades públicas. Lisboa. Tipografia do Correio da Tarde, Largo da Trindade, N Graus 17, 1º 1894. J.M. Barbosa de Magalhães, advogado e jornalista. Liberdade de imprensa. Petição de agravo do Correio da Tarde. Nos processos de perseguição política mandados instaurar pelo governo regenerador quando violou a Constituição do Reino e feriu todas as liberdades públicas. Lisboa. Tipografia do Correio da Tarde, Largo da Trindade, N Graus 17, 1º 1894. 3 Senhor, para Vossa Majestade, pelo douto Tribunal da Relação de Lisboa, se agrava José Garcia de Lima, de esta cidade, do venerando despacho pelo qual a simples requerimento do Ministério Público, o meritíssimo juiz de direito do 2º Distrito Criminal desta comarca o mandou responder em audiência de polícia correccional pelo suposto crime de abuso da liberdade de imprensa nos ênios 1479 e 1480 do jornal Correio da Tarde, afrontando as liberdades públicas e as garantias constitucionais. O governo, depois de haver substituído a justiça pela inquisição policial, depois de haver suprimido o direito de reunião pela dissolução das associações de classe, depois de haver insultado a soberania popular com o adiamento indefinido das cortes, e depois de haver infringido todas as leis fundamentais da nação, lembrou-se de estrangular também a imprensa independente, e mandar pelos seus agentes inaugurar a perseguição nas ruas e nos tribunais. Mas se a polícia pôde impunemente espancar crianças inermes e expoliá-las com violência dos jornais que revendiam para ganhar o pão de cada dia, a atmosfera dos tribunais é que já não é tão propícia para vinganças partidárias e abusos de poder. 4 É assim que nem sequer o Ministério Público se pode legitimamente reconhecer como pessoa competente para promover estes processos criminais. A legitimidade da intervenção do Ministério Público nas causas crimes está claramente definida nas nossas leis, e não pode ser ampliada por arbítrio e conveniência do governo. Se os representantes e agentes desse ministério se julgam constituídos na obrigação de obedecer cegamente às ordens de quem os nomeia e demite quando quer, o Poder Judicial, independente, é que não deve prestar-se a essa indevida prorrogação de funções. Pelo art. 1º do Decreto de 10 de dezembro de 1852, ficou competindo ao Ministério Público a acusação de todos os crimes e contravenções, de que trata o Código Penal, com única exceção dos casos em que o mesmo Código torna essa acusação, ou a continuação dela, dependentes da queixa, ou do consentimento das pessoas ofendidas, ou de seus pais ou tutores. Ora o Código Penal, no art. 416º, expressamente declara que não poderá ter lugar procedimento judicial pelos crimes de difamação e de injúria, senão a requerimento de parte, quando esta for um particular ou empregado público individualmente difamado ou injuriado,
salvo nos casos declarados no capítulo 2 do título 3 do livro 2 do mesmo CAD, ou, como amplia o único desse artigo, quando o crime for cometido na presença das autoridades públicas ou dos ministros eclesiásticos, no exercício do seu ministério, ou nos edifícios destinados ao serviço público, ou ao culto religioso, ou nos passos reais. Logo, não estando o crime atribuído ao agravante em nenhum destes casos excepcionais, não é o Ministério Público parte legítima para promover a sua punição. 5. Efetivamente, a promoção que determinou o despacho recorrido não incrimina o agravante em nenhum dos artigos do Código Penal, nem lhe seria fácil fazê-lo. Diz que está em curso na penalidade prescripta no 2º do art. 7º do Decreto N. Graus 1 de 29 de março de 1890, e o facto punido N. Este é muito diverso do previsto no art. 181º e seus do Código Penal. De forma que, se para a acusação pelo crime definido em este artigo, seria competente o Ministério Público, segundo a parte final do art. 416º do Código Penal, por estar incluído no capítulo 2º do título 3º do livro 2º do mesmo Código, não o é evidentemente para o procedimento criminal pelo facto previsto no 2º do art. 7º, de aquele decreto. Foi o despacho recorrido que assim classificou o delito imputado ao agravante. É por essa classificação, e só por ela, que nos devemos regular para discutir a legitimidade da acusação pública. Com o abuso, que se diz ser, da liberdade de imprensa, este delito tem uma legislação especial. Era de antes a Lei de 17 de maio de 1866, que no 2º do art. 6º declarava o Ministério Público competente para intervir nos crimes de abuso da liberdade de imprensa nos casos de difamação ou injúria, sendo ela dirigida, primeiro contra o chefe de nação estrangeira, havendo requisição do seu governo, segundo contra os seus embaixadores ou representantes acreditados na Corte de Portugal, havendo requisição dos ofendidos. É também hoje o Decreto N. Graus 1 de 29 de março de 1890, que no 6º do art. 8º diz que nos crimes, de que trata o primeiro desse artigo, e que são os compreendidos nos art. 169, 170, 171 e 483 do Código Penal, e no 3º do art. 7º do mesmo decreto, o procedimento judicial será sempre promovido pelo Ministério Público 6 independentemente de qualquer queixa, ou de ordens ou instruções superiores. Ora, a falta de referência ao 2º desse art. 7º evidentemente o exclui da competência do Ministério Público, e a referência expressa ao seu 3º, que tanto se aproxima do art. 483º do Código Penal, responde à consideração de ser a hipótese de aquele 2º muito semelhante à do art. 181º do mesmo Código. Não podendo, portanto, a legitimidade do Ministério Público fundar-se nem na disposição do 2º do art. 6º da Lei de 17 de maio de 1866, pois que se não trata de injuriar nenhum chefe, embaixador ou representante de nação estrangeira,
nem na disposição do 6º do art. 8º do Decreto N. Graus 1 de 29 de março de 1890, pois que também se não trata de nenhum dos crimes compreendidos no primeiro desse artigo, só falta ver se poderá fundar-se em alguma das exceções consignadas no art. 416º e seu e único do Código Penal. A hipótese de este e único está evidentemente posta de parte, porque a própria natureza do delicto imputado ao agravante exclui a possibilidade de ele ser cometido em qualquer das especiais circunstâncias ali mencionadas. Os artigos incriminados não foram escritos, nem compostos, nem impressos, nem publicados na presença do governo, que com elas se diz ofendido, nem em edifício ou algum destinado ao serviço público, e muito menos nos passos reais. A outra exceção desse art. 416 é o art. 181 do mesmo Código, e único dos casos declarados no capitã 2º do tit. 3 do livro 2º a que essa exceção pode aplicar-se. Mas, admitindo mesmo que é nesse art. 181 que se pretende basear a legitimidade da acusação pública, o agravante é que não está nem pode estar compreendido nesse art. 7. O que ele pune é aquele que ofendeu diretamente por palavras, ameaças, ou por actos ofensivos da consideração devida à autoridade, algum ministro ou conselheiro de Estado, membro das câmaras legislativas, ou deputação das mesmas câmaras, magistrado judicial, administrativo ou do Ministério Público, professor ou examinador público, jurado ou comandante da força pública, na presença e no exercício das funções do ofendido, posto que a ofensa se não refira a estas, ou fora das mesmas funções, mas por causa de elas. É portanto elemento essencialmente constitutivo deste facto, para que ele seja punido como criminoso, o ser praticado diretamente contra o ofendido e na presença dele. Não sendo em estas precisas condições, nem é punível por este artigo, em vista do art. 18 do Código Penal, nem é legítimo o Ministério Público para promover a sua punição, em vista da regra geral consignada no art. 416. Pode ser crime de difamação ou injúria, previsto nos artigos 407 a 410, e agravado pela qualidade do ofendido nos termos dos art. 411º e 34º N. Graus 21 do Código Penal, mas é meramente particular, e só a requerimento da parte é que pode ser judicialmente perseguido. A ofensa direta, a que esse art. 181 se refere, não pode ser cometida por meio da imprensa, aliás não o seria diretamente, e muito menos na presença do ofendido, como esse artigo exige. E nem sequer as ofensas por escrito esse artigo compreende, não só porque também não seriam diretas nem na presença, mas ainda porque, se o artigo as quisesse compreender, expressamente as referiria, como faz o primeiro N. Como nos artigos 169, 407 e 410, o Código Penal distingue bem as ofensas por palavras, ou de viva voz, das cometidas por escrito ou desenho publicado ou por qualquer meio de publicação.
Comparando a redação de todos estes artigos e especialmente do primeiro do art. 181, com a do corpo deste mesmo artigo, se vê logo que os delictos da imprensa não estão nele compreendidos. Nem se pode dizer que, falando ele em ofensa por palavras, estas tanto podem ser faladas como escritas, pois não é esse o seu rigoroso sentido, e o próprio CAD o revela no N graus primeiro do seu art. 130. Arre se diz por palavras ou por escrito, o que equivale a dizer de viva voz ou por escrito, como dizem os demais artigos citados e serve para interpretar bem o art. 181. Portanto, este artigo não é nem pode ser aplicável a uma questão de liberdade de imprensa. Assim o reconheceu o Decreto N graus 1 de 29 de março de 1890, estabelecendo a incriminação especial do segundo do seu art. 7. Assim o reconheceu também o representante do Ministério Público neste processo, invocando na sua promoção este e não aquele artigo. Este é a ampliação e agravamento, não de aquele art. 181, com o qual nenhuma relação pode ter, mas sim do art. 411 do CAD Penal, do qual até reproduz algumas frases. Este artigo é que compreendia os crimes de difamação e injúria por meio da imprensa, mas como se referia somente aos cometidos contra a corporação que exerça autoridade pública ou contra alguma das câmaras legislativas, foi nesta parte substituído pelo segundo do art. 7 do Decreto N graus 1 de 29 de março de 1890. Em face de este art. 411 do CAD Penal, ainda se poderia sustentar a competência e legitimidade do Ministério Público para promover a sua aplicação, visto que o art. 416 parece só exigir o requerimento da parte quando esta for um particular ou empregado público individualmente difamado ou injuriado, e, portanto 9 dispensa-o quando a injúria ou difamação for coletiva, como nos casos de aquele primeiro artigo e seu. Mas desde que para os abusos da liberdade de imprensa está hoje substituído pela disposição do segundo do art. 7 do citado decreto de 29 de março de 1890, deve também considerar-se subordinado, para os efeitos de aquela legitimidade, a regra prescrita no 6º do art. 8 do mesmo decreto, e essa nega abertamente tal legitimidade. Mas quando se pretenda sustentar que é ainda o preceito do art. 416 do CAD Penal que rege a intervenção do Ministério Público nestes processos, e não aquele sexto, cuja redação não parece ser taxativa, podemos insistir na afirmação de que essa intervenção não é legítima aqui. Comparando esses dois art. 411 e 416 do CAD Penal, nota-se distinção entre as ofensas individual e coletiva. Supondo que pode ter lugar procedimento judicial a simples requerimento do Ministério Público quando os crimes declarados nos art. 407 e 410 forem cometidos contra alguma das câmaras legislativas ou contra a corporação que exerça a autoridade pública, nos termos do art. 411, ou contra algum dos poderes políticos legitimamente constituídos,
nos termos do segundo do art. 7 do Decreto N. Graus 1 de 29 de 1890, o facto de que se trata é que não está em nenhuma de essas condições. Efetivamente, a promoção do Ministério Público imputa ao agravante o crime de ofensa ao governo ou poder executivo legitimamente constituído. Não se diz em que essa ofensa consiste, mas deixemos isso para mais tarde. O que é certo é que o Ministério Público, reconhecendo a sua manifesta incompetência se tratasse de uma ofensa individual, ainda mesmo quando dirigida a qualquer dos funcionários mencionados no segundo do art. 7 de aquele decreto, procurou habilmente legitimar-se, dando à pretendida ofensa caráter coletivo. Esqueceu-se, porém, de demonstrar que a entidade governo se pode considerar compreendida na disposição do art. 411 e seu único do Código Penal, ou na do segundo do art. 7 do Decreto N. Graus 1 de 29 de março de 1890. Pois não pode. Este refere-se a algum dos poderes políticos legitimamente constituídos, e o governo, no sentido vulgar e comum da palavra, no sentido em que é empregada nos artigos incriminados e até na própria promoção do Ministério Público, não o é governo é o Ministério, são os ministros ou secretários de Estado, que, nos termos do art. 102 da Carta Constitucional da Monarquia, referendam ou assignam todos os actos do Poder Executivo, mas não o constituem. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Reino de Portugal são 4, o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judicial. Carta Constarte 13. Ora, o Ministério não é nem constitui nenhum desses poderes, não o legislativo, porque esse compete às Cortes com a sanção do Rei. Carta Constarte 13, não o moderador, porque esse compete privativamente ao Rei, como chave de toda a organização política e chefe supremo da nação. Carta Constarte 71, não o judicial, porque esse é composto de juízes e jurados. Carta Constarte 118, e não o executivo, porque esse compete também ao rei que o exercita pelos seus ministros. Carta Constarte 75. Os ministros são assim meras agentes do poder executivo, e não são por si só poder político do Estado. Por uma ficção constitucional, são elas os únicos responsáveis pelos actos desse poder. Carta Constarte 102 11 103, 104 e 105, assim como também pelos actos do poder moderador, segundo acto adicional à Carta Constarte 7, porque a pessoa do rei é inviolável e sagrada, e ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Carta Constarte 72. Mas por isso mesmo é que em todas as discussões se emprega a palavra governo como sinônimo de ministério, não compreendendo, portanto, o rei. E essa distinção se frisa bem em todos os artigos incriminados, e bem a compreendeu o Ministério Público, não invocando o art. 169 do Código Penal, que é o que pune a ofensa cometida publicamente, de viva voz, ou por escrito ou desenho publicado, ou por qualquer meio de publicação, contra o rei ou rainha reinante. Se, pois, não são os ministros, ou o governo, mas sim o rei,
que constitui o poder executivo, e o rei não foi ofendido em esses artigos, nem de tal ofensa é acusado o agravante, é evidente que os ministros de Estado, quer individual, quer coletivamente considerados, não são poder político legitimamente constituído ou reconhecido pela Constituição, são agentes do rei, seus comissionados e subordinados, que o rei nomeia e demite quando quer. Carta consta, art. 74, 5º, Lopes Praça. Estudos sobre a Carta consta, 2ª p. volume 2º, pag 10. Refere-se também ainda àquele segundo do art. 7º do citado decreto de 29 de março de 1890, ampliando a disposição do art. 411º do CAD Penal, a qualquer corporação ou corpo coletivo, que exerça autoridade pública ou funções públicas. Mas também se não pode legalmente considerar como tal o governo ou ministério. Distinguindo-o claramente do poder executivo, de que trata no capítulo 2º do título 5º, a Carta Constitucional 12 define-o nos art. 101º e 102º, compreendidos no capítulo 6º do mesmo título, art. 101º haverá diferentes secretarias de Estado. A lei designará os negócios pertencentes a cada uma e seu número, as reunirá ou separará como mais convier. Art. 102º Os ministros de Estado referendarão ou assignarão todos os actos do Poder Executivo, sem o que não poderão ter execução. Que houvesse 6 secretarias de Estado a saber, dos negócios do Reino, da Justiça, da Fazenda, da Guerra, da Marinha e Estrangeiros, já dispunha o art. 157º da Constituição de 1822. E essas são ainda as que há, e mais a das obras públicas, comércio e indústria, criada pelo Decreto-Lei de 30 de agosto de 1852. O Ministério é, pois, um grupo de tantos secretários de Estado quanto se julgarão precisos para por elas se dividir o expediente de todos os actos do Poder Executivo. E os ministros são funcionários superiores, presidindo respectivamente a cada uma de essas secretarias de Estado. Não constituem, pois, uma corporação, ou corpo coletivo no sentido jurídico da palavra. É verdade que a Lei de 23 de junho de 1855 dispôs que, em todos os ministérios, houvesse um presidente de Conselho de Ministros, nomeado pelo Rei, e que esse presidente tivesse a seu cargo alguma das secretarias de Estado, facultando-lhe, porém, quando o bem do Estado o exigisse, exercer somente as atribuições de chefe do ministério. Mas isso não basta para se considerar o ministério ou o governo como pessoa moral representando uma individualidade jurídica, porque a reunião dos ministros em conselho é meramente exadental, e determinada, não pela lei orgânica das secretarias de Estado, mas 13 pela conveniência política de imprimir unidade à ação governamental. Corporações ou corpos coletivos, no sentido jurídico e legal, são somente os agrupamentos ou coletividades de pessoas, que, obedecendo a um estatuto, ou lei orgânica, e cooperando para um fim comum de utilidade pública, ou de utilidade pública e particular conjuntamente, representam nas suas relações súditas e civis uma individualidade ou personalidade jurídica,
pessoas morais lhes chama o art. 32º do Cad. Civ, e cujos actos, sendo sempre o resultado de uma deliberação, ou diretamente tomada pela coletividade, ou por aqueles dos seus membros em quem ela haja delegado uma parte dos seus poderes ou atribuições, de conformidade com as regras e normas prescritas na sua lei orgânica, se consideram sempre também relacionadas com o fim comum da sua instituição, e responsabilizam, não individualmente os seus membros, mas a coletividade no seu conjunto ou representação jurídica. Sentença do Juiz de Direito de Coimbra de 24 de fevereiro de 1892, no Conimbricense, N. graus 4727. Ora, o Ministério é um mero conjunto de repartições públicas, ou secretarias de Estado, para o expediente dos negócios de administração, e de cada uma delas é chefe o respectivo ministro, sem que nenhuma de per si, nem todas reunidas constituam uma pessoa moral, ou representem nas suas relações uma individualidade jurídica ou civil. São essas repartições uma reunião de empregados, exercendo funções públicas, mas não são uma corporação ou associação, porque nem tem vínculo de comunidade, nem a solidariedade que resulta das deliberações em comum. Responde, cada qual, ministros e demais funcionários, pelos seus próprios actos, não 14 havendo deliberações coletivas, de que possa derivar responsabilidade solidária, e antes uma subordinação hierárquica, que determina uma responsabilidade meramente individual. Falar-se em responsabilidade ministerial é vulgar nas discussões jornalísticas ou parlamentares. Mas é uma responsabilidade meramente política ou partidária. Legalmente, nenhum laço solidário liga os ministros das diversas repartições. Não sendo, pois, o governo mais do que uma reunião de indivíduos sem caráter algum de corporação ou coletividade jurídica, quaisquer ofensas contra ele cometidas não são compreendidas no artigo 411 do Código Penal. O Código Civil, no artigo 37º, inclui o Estado entre as pessoas morais, mas o governo não é o Estado. Estado é a nação politicamente organizada. Ora, quem assim representa a nação portuguesa, segundo o artigo 12º da Carta Constitucional, é o Rei e as Cortes Gueras. Resumindo, no artigo 7º do 2º, citado na promoção do Ministério Público, há a distinguir entre ofensas individuais e coletivas. Quando algum dos funcionários ali mencionados é individualmente injuriado ou difamado pela imprensa, o Ministério Público é incompetente para promover a punição desse delito, porque ele só pode ser punido a requerimento da parte, nos expressos termos do artigo 416º do Código Penal, e, como a entidade governo nem é poder político do Estado, nem se pode considerar corporação com individualidade jurídica, e exercendo como tal autoridade pública, também o Ministério Público não é parte legítima para desagravar perante os tribunais. Se os ministros, um ou todos, se julgavam ofendidos com os artigos incriminados, passassem procuração a advogado, constituíssem-se parte no processo criminal 15 e assumissem a responsabilidade de uma acusação falsa ou improcedente.
Foi assim que fizeram sempre em Portugal os ministros da coroa, desde o glorioso Duque de Saldanha e o eminente criminalista Silva Ferrão, até os ex Visconde de Seabra e Conde de Valbon. Mas supondo que a magistratura do Ministério Público se podia legitimamente converter em uma agência de negócios particulares dos ex-ministros, ainda em este processo não seriam felizes, porque ele enferma de nulidade insanável, pela falta essencial de corpo de delicto direto. O facto de que se trata deixou vestígios permanentes, e até se juntaram aos autos, são os exemplares dos números dos jornais em que se fizeram as publicações incriminadas. Ora, o art. 902 da novembro já é bem expresso, nos corpos de delicto de facto permanente, não só se verificarão, por meio de exames, todos os vestígios que deixar o crime, bem como o estado do lugar em que se cometeu, mas também se investigarão todas as circunstâncias relativas ao modo por que foi cometido e se recolherão com todo o escrúpulo os indícios que houver contra os que se presumirem culpados, tomando-se logo declarações verbas e sumarias aos circunstantes, etc. Tomaram-se aqui essas declarações verbas para verificação da publicidade do jornal, mas não se verificou, por meio de exame, primeiro se os exemplares juntos ao processo estão nas precisas condições do art. 3 da Lei de 17 de maio de 1866, para se lhes poder aplicar a legislação especial sobre imprensa periódica. Segundo eles estão inseridos os artigos a que se refere a acusação. Terceiro, se há esses artigos as referências que lhes são atribuídas. Quarto, se essas referências são diretas ou indiretas. Se há indivíduos ou corporações, se há particulares 16 ou funcionários públicos, se por motivo ou não de suas funções, etc., etc. Nem se fez exame nenhum. Não se pode dizer que essa verificação se faz à simples vista, porque a lei exige expressamente que ela só se faça por meio de exame, menos se pode alegar que o agravante, em juízo os factos de que pode derivar a sua responsabilidade, porque o art. 901 da novembro já expressamente dispõe que a confissão duro não supre o corpo de delicto e que a falta de este anula todo o processo. Por serem autos de polícia correccional, nem por isso se dispensa neles o corpo de delicto, novembro já, art. 251. E a nulidade que da sua falta resulta é insanável. Lei de 18 de julho de 1885, art. 13, n. grau segundo, tanto mais que essa preterição influi no exame e discussão da causa. Lei de 18 de julho de 1855, art. 13, n. graus 14. Ambas estas questões, de ilegitimidade de parte e de nulidade do processo, são prejudiciais, e de ambas têm de conhecer primeiro os tribunais de recurso, mesmo que não houvesse reclamação. Não é, porém, este o principal fundamento do agravo, que se autoriza no art. 17 do Decreto de 15 de setembro de 1892. E com razão, porque o facto imputado ao agravante não é criminoso, porque nos artigos arguidos não há ofensa a ninguém, porque em suma se não cometeu abuso algum de liberdade de imprensa. O que nesses artigos se faz é discutir e censurar, embora com energia e veemência, os actos do governo,
que ninguém ousa contestar, que são revoltantes atentados contra os mais fundamentais princípios e contra as mais sagradas garantias da Constituição do 17 Reino. Disse-lhe o que está na consciência de todos, o que o próprio governo confessa, que ele usurpou as faculdades legislativas constitucionais, cometendo assim um abuso de que nem mesmo as cortes ordinárias o podem absolver, que ele comprometeu e prejudicou as instituições, imprimindo-lhes um odioso caráter de despotismo e de reacção, absolutamente incompatível com o espírito das sociedades modernas, que ele abusou da força de que a nação, por intermédio do rei, o investira, esmagando a representação nacional e a soberania popular, que ele violou as leis, faltou ao decoro do poder, desrespeitou as liberdades públicas, irritou as paixões partidárias, pôs em sobressalto a ordem política e a paz social, que ele é enfim, um perigo para a coroa e para o país. Mas não há em nenhum deles uma só palavra de difamação ou injúria contra a honra e consideração pessoal de qualquer dos ministros. Não se lhes lisonjeia a vaidade, condenam-se-lhes acremente os seus actos de administração política, reclama-se a sua urgente substituição nos conselhos da coroa, proclama-se a sua incompetência para gerir os interesses nacionais, mas exerce-se assim apenas o direito de todo o cidadão de um Estado livre. Toda a lei, que reconhece um direito, legitima os meios indispensáveis para o seu exercício, cad. Civ. Artigo 12º, ora se pela Constituição do Reino todo o cidadão português tem o direito de intervir na marcha dos negócios públicos, se o governo da nação é representativo, e portanto do povo pelo povo, se quem deve reinar é a opinião criada pela discussão e propaganda, não podem deixar de considerar-se lícitos todos os meios de ação política na órbita das leis. Por isso a Carta Constitucional, no artigo 145º, permite que todos possam comunicar os seus pensamentos por palavras 18 e escritos, e publica-os pela imprensa sem dependência de censura. Terceiro, e que todo o cidadão possa apresentar por escrito reclamações, queixas ou petições, e até expor qualquer infração de Constituição e, até requerer perante a competente autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores. 28º. Reclamar contra os actos do governo, queixar-se de que ele os praticasse, pedir que elas se revoguem e se evitem, expor que infringiram a lei fundamental do país, não é crime. Podem às vezes essas acusações serem justas ou exageradas, mas nem por isso são criminosas. Muito menos quando, como aqui, são cheias de justiça e de razão. Podem também às vezes ser feitas em termos ásperos e violentos, mas nem por isso se podem punir como ofensas, porque a injúria está no sentido e na intenção e não na forma. E aqui, nem esta foi tão dura como os atentados mereciam. Aboliu a Lei de 17 de maio de 1866 todas as cauções e restrições estabelecidas para a imprensa periódica pela legislação então vigente. E o famoso Decreto N. Graus 1 de 29 de março de 1890 não ousou revogar essa lei nos seus fundamentais princípios e nas suas afirmações liberas. Antes no seu art. 1º, embora com muito duvidosa sinceridade,
declara assegurada a liberdade de imprensa e permitida a publicação de qualquer periódico nos termos da legislação em vigor. Ora, nos termos de essa legislação não são proibidos os meios de discussão e crítica das disposições tanto da lei fundamental do Estado como das outras leis, com o fim de esclarecer e preparar a opinião pública para as reformas necessárias pelos trâmites legais. 19. Este é, pois, o princípio legal aplicável ao caso. Discutir e criticar as medidas decretadas, em audaciosa e insólita ditadura, pelo governo, no manifesto intuito de esclarecer e preparar a opinião pública para a sua reforma, não por meio da revolução armada, mas pela resistência legal, pelo parlamento liberrimamente eleito, ou pelo poder moderador esclarecido e desafogado, foi o que fez a redação do Correio da Tarde, e é o que pode fazer todo o membro da sociedade política portuguesa, em que pese aos algozes da democracia e da liberdade. Quem usa de um direito não faz ofensa a ninguém, cad. Civart 13º, cad. Penal, art. 44º, n. graus 4º, e se é legítima a defesa da honra, vida e fazenda própria ou alheia, cad. Civart 44º, n. graus 5º e 377, não são menos invioláveis e sagrados os direitos políticos e as garantias individuais. Por todas estas considerações, que os espíritos liberas completarão, pegraus a vossa majestade a graça de pelos seus juízes dar provimento a este agravo, mandando anular este processo, ou por ilegitimidade do Ministério Público, ou por falta de corpo de delicto direto, ou por não ser criminoso o facto atribuído ao agravante. R.M. O advogado, José Maria Barbosa de Magalhães. End of the Project Gutenberg e-book Liberdade de imprensa update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the praise project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, non-proprietary proprietary include any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1
Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited Warranty, Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations,
$1 TO cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest on it and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone so empower small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.